Senhoras e senhores, Vitor Faustino aqui. Ao contrário da opinião popular, o marco financeiro mais importante a se alcançar não é o R$ 1 milhão, como já vimos vários vídeos, vários blogs, vários textos ensinando a chegar nesse primeiro R$ 1 milhão, e nem também os R$ 100 mil, que recentemente tivemos uma enxurrada de vídeos falando sobre como a sua vida muda depois dos 100 mil. Porém, eu quero falar de um vídeo, né, levando em consideração a realidade brasileira, não esses vídeos de 100 mil que foram importados lá dos Estados Unidos para cá. Levando em consideração a realidade brasileira, o marco financeiro mais importante para se alcançar são os primeiros R$ 10 mil, e é a partir dessa quantia que a sua vida muda. Ter R$ 10 mil economizados não quer dizer que você está com a vida resolvida. Longe disso, mas é um momento em que as portas começam a se abrir para você. E nesse vídeo eu quero te dizer 8 motivos do porquê os R$ 10 mil, os primeiros R$ 10 mil, são tão importantes na sua vida. A primeira coisa que eu quero dizer é que R$ 10 mil resolvem 99% dos seus problemas. Segundo o censo do IBGE, 90% dos brasileiros recebem menos de R$ 3.500 por mês. Então, a quantia de 10 mil é totalmente aplicável à realidade do brasileiro. Com R$ 10 mil, dificilmente vai aparecer uma conta, uma despesa inesperada superior a esse valor. Vou dar um exemplo do meu maior gasto inesperado, que ocorreu agora tem um mês. A embreagem do meu carro estragou, aí quando foi olhar a embreagem, o motivo dela ter estragado é porque o câmbio estava estragado e estava seco, e pelo fato do câmbio estar seco e ter estragado, estragou também a embreagem junto. Então eu fui para trocar a embreagem, acabei trocando o câmbio e embreagem do carro. E sabe quanto que isso me custou? Isso me custou R$ 6 mil, ou seja, a minha despesa inesperada mais relevante que eu tive até hoje, que eu me lembro assim, foi uma despesa de R$ 6 mil. Então, pessoal, pensa, é muito difícil você ter despesas maiores do que isso. Então, você está seguro de 99% dos seus gastos. A segunda coisa que acontece quando você alcança os seus primeiros R$ 10 mil é que você para de ser guiado pelo eu posso pagar isso, e agora você começa a ser guiado pelo eu quero comprar isso. Você tem muito mais liberdade para fazer as suas escolhas. Poxa, quantas vezes a gente quer ter algo e a gente pensa, putz, se eu comprar isso, bate o limite da fatura do cartão. Ou então, se eu quiser comprar isso, eu vou me prejudicar, eu vou perder o meu dinheiro, eu vou ficar sem nada, vou ficar sem reserva. Ter os primeiros R$ 10 mil, esse tipo de problema acaba. Então, você começa a atingir um outro patamar em relação às situações em que é necessário que você gaste. E a terceira coisa, pessoal, é que você começa a poder viver sem culpa. Vamos lá. Você tem R$ 10 mil e você vai para um bar com um colega seu que está devendo e utiliza o cartão de crédito para pagar as contas, certo? Então você vai lá, você pede o seu prato, pede o seu petisco, o seu refrigerante, seu suco, sua bebida, e você tem a tranquilidade de ir lá e pagar no débito, pagar no Pix. Você é tranquilo. Enquanto isso, a outra pessoa não conseguiu pagar a fatura do cartão de crédito completamente no mês passado, está devendo, está com pendência, e aí eu te pergunto, essa experiência, essa ida ao bar, vai ser mais prazerosa para quem? Para você que tem os R$ 10 mil, ou para esse seu colega, para essa sua parceria que foi para lá e que está preocupado que vai precisar utilizar o cartão de crédito, senão não consegue nem ir em um bar com tranquilidade. Então, o terceiro passo é isso, você começa a se divertir sem culpa. A quarta coisa que acontece quando você atinge os R$ 10 mil é que você começa a ter mais confiança. Se você consome muitos vídeos sobre educação financeira, você está acostumado a ver aqui no YouTube pessoas falando, se você tem de 30 a 35 anos, você deveria ter tal patrimônio, sei lá, R$ 300 mil, R$ 400 mil, e você faz uma autorreflexão e pensa, poxa, eu estou muito longe disso. Só que acontece, pessoal,
E esses números, de novo, são números que são trazidos de uma realidade norte-americana, são números trazidos, às vezes, de vídeos, inspirados em vídeos de países de primeiro mundo, onde as pessoas têm uma outra vida, entende? Quando você leva em consideração os números do Brasil, a realidade é totalmente diferente. Peço aqui uma licença para ler, mas olha só isso aqui. Segundo o DIEESE, 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas e 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 3.500. O brasileiro médio está mal conseguindo sobreviver e para a população média, R$ 10.000 é muito dinheiro. E agora, com um cenário totalmente desafiador, que é o cenário brasileiro, pé no chão, comedor de arroz e feijão, você consegue olhar a sua conta e você consegue ver 5 dígitos. Você fica mais confiante, você fica uma pessoa mais segura sobre a vida. Você tem menos inseguranças, porque, pessoal, estar endividado, não ter dinheiro, é uma das coisas que mais geram instabilidade emocional nas pessoas. Eu já li um artigo, é um artigo em inglês, eu acho que foi feito por uma universidade lá da Inglaterra, que fala que dívidas é um dos maiores fatores de geração de doenças mentais em pessoas adultas. E você duvidaria desse estudo? Ao meu ver, ele faz todo sentido. R$ 10.000 aumenta a sua confiança e te afasta desse fantasma. A quinta coisa que acontece quando você chega nos primeiros R$ 10.000 é que você tem a capacidade, você tem a maior liberdade para poder dizer não. O não, pessoal, muitas vezes é algo que a gente não pode fazer quando a gente é uma pessoa endividada precisando de grana. Por exemplo, muitas pessoas trabalham em empresas que têm um banco de horas. E aí, às vezes a empresa normal deveria dar, né, a opção de você utiliza o banco de horas ou de você recebe o pagamento de hora extra. E aí, às vezes, ao invés de você tirar uma sexta-feira para curtir um momento seu, só seu, ou uma sexta-feira para curtir com a sua namorada, namorado, filhos, família, você prefere receber um dinheiro de hora extra. Então, quando você tem dinheiro, quando você tem R$ 10.000, você pode dizer não a várias coisas. Outra coisa, às vezes o pessoal do serviço está precisando que você fique mais, ele pergunta: olha, quem aqui pode ficar mais para fazer hora extra? Poxa, às vezes você só quer ir embora para casa descansar, então você abre mão dessa hora extra, você pode dizer não, e existem várias coisas. Pensa só na sua realidade hoje. O que você gostaria de dizer não, mas você tem que dizer sim, sem querer, só porque o dinheiro é uma necessidade e você precisa de grana para isso. Eu tenho certeza que veio um exemplo à sua mente, ou esses exemplos que eu dei fariam sentido sobre coisas que gostaríamos de dizer não. A sexta coisa que acontece é que a sua taxa de poupança e investimentos acelera. Poxa, pessoal, quando uma pessoa ela não está bem financeiramente, o pensamento dela está focado em pagar conta, está focado em preocupação, está focado em várias coisas negativas. Estar devendo é um peso para a pessoa, dívidas é uma escravidão. E quando você tem os R$ 10.000, você consegue focar em como aumentar essa renda. Você fica motivado. Hoje está um pouco mais difícil você conseguir ali nos fundos imobiliários 1%, mas teve uma época que os fundos imobiliários, o mercado estava batendo muito neles e tinha muito fundo imobiliário pagando 1% ao mês. Poxa, R$ 10.000, você já receberia ali todo mês R$ 100 só de dividendos, se você tivesse todo esse valor investido, né? Então, quando você tem R$ 10.000, você acelera as coisas, porque quanto mais dinheiro você tem, mais ele é reinvestido, mais você fica motivado e dinheiro atrai dinheiro, pessoal. Se você vê o dividendo na sua conta caindo todo mês, se você vê o seu saldo investido em uma renda fixa, em uma poupança aumentando todo mês, você fica mais motivado a colocar cada vez mais dinheiro lá. Pode ter certeza que sim. A sétima coisa que acontece é que os investimentos eles ficam menos arriscados. Pessoal, pensa o seguinte:
você tem ali os seus investimentos. E em outra ponta, você tem aqui os 10 mil reais, certo? Então, o que que acontece quando os investimentos oscilam? Tem uma grande queda, como ocorreu naquele ano lá, que a bolsa caiu lá, que a gente teve um problema global recentemente. Você sabe do que eu estou falando. Aconteceu que muitas pessoas viram seu dinheiro minguando e elas foram lá e ficaram preocupadas. Mas quando você tem os 10 mil reais ali em uma renda fixa, em um produto de baixa volatilidade, que está ali seguro, e você tem os investimentos, você fica mais tranquilo. Então, aquela mão de alface, aquele medo, aquele cagaço de períodos de maior volatilidade, de períodos de desvalorização da sua carteira, isso passa, porque você sabe que em outro lugar você tem uma reserva financeira e essa reserva financeira você sabe que, olha, se eu precisar da grana, eu não vou vender as ações que estão desvalorizadas, eu vou ali pegar parte dos meus 10 mil reais. E isso, pessoal, faz muita diferença. Muita gente perde dinheiro no mercado de ações porque não junta nada, todo o dinheiro que tem, coloca no mercado de ações e acaba fazendo a loucura de ter a reserva de emergência nas ações. Pessoal, existe um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas que mostra que o brasileiro médio performa 8% menos que o Ibov. Aí a pessoa vira e fala assim: ah, mas eu não invisto no Ibov. É um estudo da FGV que fala que os brasileiros, em média, performam 8% menos. Beleza, esse estudo, ele não é um estudo recente. Eu acho que esse estudo foi de 2018. Fiquem à vontade em fazer as suas próprias pesquisas, mas existe esse estudo, pessoal. Ok, esse estudo ele não é recente, ele é de uma época que tinha muita taxa de corretagem, não tinha essas corretoras aí, mas a gente sabe que a realidade do brasileiro, muita gente investe copiando a carteira do Primo Rico, copiando a carteira do Bruno Perrini, copiando a carteira por aí e às vezes sem entender. Poxa, se a pessoa pelo menos copiasse certo, entendesse o que estava fazendo, pelo menos poderia surfar uma boa performance, igual a do Primo, mas nem isso as pessoas fazem. Ela copia, mas ela só copia uma parte, não copia a outra, só copia as ações e não copia as criptomoedas, e aí acaba que a pessoa fica perdendo dinheiro. E eu não duvido nada que a maioria dos brasileiros continuem perdendo para o Ibov. Eu não duvido nada. Então, esses 10 mil são uma excelente garantia que você precisa considerar para que seus investimentos fiquem menos arriscados. E a oitava coisa que acontece é que você pode começar a constituir outras formas de geração de riqueza. Por exemplo, a pessoa ela quer criar um blog onde ela fala sobre algo que ela tem interesse, por exemplo, ela quer falar sobre a profissão dela para ganhar novos clientes, ou então a pessoa quer abrir um canal no YouTube para poder vender mentorias, para poder vender consultorias, para poder adquirir mais clientes. Poxa, quantas pessoas estão lá no TikTok, advogados, fazendo vídeos e com esses vídeos essas pessoas recebem muito mais clientes. Mas o que acontece para essa pessoa fazer isso? A pessoa precisa ter um equipamento com uma boa captação de som, um celular bacana, precisa ter uma iluminação bacana e uma imagem bacana. Então, às vezes, com esse dinheiro a mais, você consegue investir em alguma coisa que dá mais dinheiro, que dá uma nova fonte de renda para você. Eu falei dessa questão de redes sociais porque é algo que eu vivo, né? Se você pensar, esse microfone custou ter um preço, essa luz aqui, ó, para ficar melhor iluminado, custou um outro preço. Um computador que aguenta editar vídeos pelo Adobe Premiere tem um preço, e existem várias outras coisas por aí também. Às vezes a pessoa, sei lá, ela quer fazer um iFood para complementar a renda, aí ela compra uma moto mais barata com esses 10 mil e começa a gerar renda. A pessoa começa a fazer um curso. Eu conheço uma mulher que ela está fazendo agora um curso de confeitaria, e ela tá com pedidos ali, ela tá começando a vender alguma coisa ali, ela vende uns 3 bolos por semana, acabou de começar, mas poxa, acabou de começar e ela já tá investiu num curso, já está começando a vender coisas. Então, com 10 mil reais, não é muito para você abrir um negócio, mas já é uma ajuda ali para você abrir o seu próprio negócio, para você aumentar as suas fontes de riqueza.
Então, pessoal, eu realmente acredito que o marco financeiro mais importante para você atingir a liberdade financeira não é R$ 1 milhão, não é R$ 100 mil, mas é os R$ 10 mil pelos 8 motivos que eu falei aqui nesse vídeo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você acha que faz sentido os R$ 10 mil como um marco muito importante para mudar a vida das pessoas? Coloca aqui nos comentários. Sugestões de vídeos também coloca aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.